Olá pessoal, Garbosa News trazendo para você hoje a doutora Nicole Larivoire. Isso mesmo. A doutora Nicole é médica oftalmologista, ela tem a sua especialização em catarata, córnea, também cirurgia refrativa e lente de contato. Você atende hoje. Primeiro, boa tarde. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada pelo convite. Você atende em Bicas? Eu atendo em Juiz de Fora e agora estou atendendo em Bicas também. Em Bicas também. Especialização, residência, especializações, tudo feito em São Paulo. Então, uma pessoa atualizadíssima aí. Se você precisa fazer alguma revisão, qualquer coisa diferente, como eu tive, né? Eu nunca tinha ouvido falar, doutora, em moscas volantes. Moscas volantes. É estranho quando eu ouvi esse nome assim. E ela entende tudo isso e pode te ajudar bastante. Doutora Nicole, a visão é uma coisa muito importante, como todos os sentidos, mas a visão, eu acho assim, o que tem de novidade nessa área hoje? Eu acho que a maior novidade, assim, em termos de tecnologia que a gente tem na oftalmologia hoje é em relação à cirurgia de catarata. Tanto a cirurgia evoluiu muito, então antes a gente, para fazer a cirurgia, tinha que fazer uma incisão grande no olho, tinha que dar vários pontos. Hoje em dia a cirurgia é uma cirurgia muito mais segura, sem pontos, rápida, que só anestesia o olho do paciente com colírio. Então isso modernizou bastante nos últimos tempos para cá. E outra coisa é a questão das lentes que a gente coloca na cirurgia da catarata. Então, assim, só para contextualizar o pessoal, né, a gente tem uma lente natural no nosso olho que chama cristalino. E ao longo dos anos, essa lente ela vai ficando opacificada, que é a catarata. Todo mundo vai ter catarata. Então, às vezes, alguns pacientes, quando a gente fala que tem catarata, que tem início de catarata, assustam. Mas, na verdade, todo mundo, quem viver o suficiente vai ter catarata. É o envelhecimento natural do olho, que é, então, essa opacificação dessa lente natural do olho. E aí, sempre que a gente tira essa lente natural do olho, quando ela está com catarata, a gente coloca uma lente intraocular artificial, né? Para substituir aquela lente que a gente retirou. E aí, essas lentes também, hoje em dia, evoluíram muito. A gente consegue deixar o paciente sem precisar de óculos para longe, muitas vezes sem precisar de óculos para perto. Então, assim, eu acho que hoje em dia, nos últimos tempos, né, foi a maior inovação, a maior novidade, e não param de evoluir essas lentes. Nós, oftalmologistas, às vezes a gente fica até perdido de não sabe nem qual vai indicar. Exatamente, de tanta opção, de tanta novidade, de tanta tecnologia. Agora, todo mundo, um dia, se viver, tiver longevidade, vai ter problema de catarata. Todo mundo vai ter. Algumas pessoas têm um pouco a catarata senil, né, que é a catarata da idade. Todo mundo vai ter. Mas é claro que algumas pessoas têm um pouco antes, outras têm um pouco mais tarde, por diversos fatores, né? Questão genética, muitas vezes exposição ao sol, tabagismo, bebidas, álcool, tudo isso influencia, né? Alimentação. Então, algumas pessoas vão ter um pouco antes, outras depois. Mas a catarata senil, que é a da idade, todo mundo vai ter. Agora, uma outra curiosidade. Antigamente se ouvia falar, a pessoa furou o olho. Furou o olho, não tem jeito. O que acontece? Como que é isso? Então, essa questão do trauma que você diz assim, né, de ter alguma... Isso depende muito do tipo de trauma que a pessoa tem. Se for um trauma, às vezes, um pouco mais superficial, só na córnea, por exemplo, igual você falou, a gente consegue dar ponto, a gente consegue fazer transplante. Às vezes o trauma atinge o cristalino também, que é essa lente natural do olho. Existe catarata traumática também. Catarata senil, que a gente estava falando antes, também existe catarata traumática. Aí tem que tirar o cristalino e pôr lente intraocular. Mas dependendo se for um trauma muito profundo, que atinge o fundo do olho, a retina, ou assim, né, um trauma muito intenso mesmo, com muita energia, em alguns casos, mesmo hoje em dia, a gente não consegue muitas vezes fazer uma cirurgia para recuperar. Então vai depender da profundidade mesmo do trauma e do tanto de lesão que ele vai causar no olho. Eu falo que o olho, assim, é uma estrutura que é pequena, mas é super complexo. E é um equilíbrio super delicado. Então, às vezes, uma coisinha ali que sai do normal, aí aumenta a pressão do olho, aí lesa nervo óptico. É um equilíbrio ali muito
muito tênue e às vezes quando acontece alguma coisa realmente a gente não consegue, mesmo hoje em dia com tanta tecnologia, não consegue recuperar. Né? Bom, catarata é uma coisa então que todo mundo tem que se preparar aí para hoje ou amanhã. Sim, né? E uma coisa também que eu acho importante é que o único tratamento disponível que tem para catarata é a cirurgia mesmo. Porque às vezes os pacientes ficam vendo na internet ou televisão vitamina, colírio para catarata. Não adianta. Não adianta. O único tratamento é mesmo a cirurgia. Tem a córnea, você tem especialização também em córnea, né? Uhum. Quais os maiores problemas de córnea hoje? Então, um problema que ele é relativamente comum e muitas vezes as pessoas não sabem, é uma alteração na córnea que chama ceratocone, que geralmente afeta pacientes jovens, então crianças, adolescentes, e o que ela vai causando é um afinamento da córnea, uma protusão da córnea, e aí isso vai causando um aumento do grau que muitas vezes a gente não consegue corrigir com o óculos. E aí uma coisa importante em relação ao ceratocone é que para quem tem essa predisposição genética, né, um dos principais gatilhos para ele aparecer e uma das principais coisas que faz ele piorar é coçar os olhos. Então muita gente não sabe isso ou às vezes acha que é aqueles conceitos populares que não tem nada a ver, mas realmente coçar os olhos em quem tem essa predisposição, né, claro, é um fator que está muito associado com o aparecimento e com a piora do ceratocone. Então é um alerta em relação à córnea, é um alerta importante que fica que realmente quem tem, principalmente paciente alérgico, rinite, asma, aqueles coçadores mesmo que... Aquele negócio de... Exatamente, isso é uma coisa... Não é recomendado. Que realmente não é recomendada. Então, se a pessoa tem coceira nos olhos, é alérgica, o ideal é passar com o oftalmologista, tanto para ver se já tem alguma deformidade na córnea, né, por conta disso, quanto também para controlar essa alergia e não coçar. A cirurgia refrativa, ela refere-se a que especificamente? É cirurgia para corrigir o grau, para a pessoa que não quer mais usar óculos e lentes de contato. No meu caso, tem jeito? Eu que fiz uma consulta lá, não fizemos esse tipo de análise, né? Então, hoje em dia, como eu falei, para quem... Você está com quantos anos? Desculpa a pergunta indiscreta. Já estou com 67. Então... 67 não, 66. Vamos tirar uma... ainda vai para o 67 ainda. Essa cirurgia refrativa, geralmente a gente faz a laser na córnea. Mas para quem tem mais de 55 anos hoje em dia, mais de 60 anos, tem sido mais indicado, se a pessoa quer ficar livre de óculos, tem sido mais indicado operar a catarata de uma vez e já colocar uma lente dessas que eu falei de alta tecnologia para dar independência do óculos, do que fazer a cirurgia refrativa. Sim. Porque, como eu falei, a gente já sabe que você vai ter que fazer catarata. Então, é melhor fazer, ao invés de fazer 2 cirurgias, fazer a refrativa para depois fazer catarata, aí, nesse caso, é melhor já fazer a catarata logo e aí colocar uma lente intraocular que vai te dar essa independência. Hoje em dia, isso é até regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina mesmo. Pacientes acima de 55 anos, ele já permite a gente fazer a cirurgia de catarata com finalidade refrativa, então com finalidade de corrigir o grau. Fez essa cirurgia de catarata, o problema está resolvido. Resolvido. Não vai ter catarata mais. Não vai ter catarata mais. E essa lente intraocular, salvo algum problema, algum trauma, alguma coisa, fica também no olho para o resto da vida. A gente não troca ela. É muito fininha? O quê? A lente? É microscópica, né? A gente faz as cirurgias oftalmológicas no microscópio mesmo. Então, todas as medidas o fio que aí a gente faz usa... um olho primeiro, depois o outro, espera um tempo, um olho como de que cada é? vez. Hoje em dia, a gente às vezes espera até uma semana só. Antigamente esperava um mês, era tudo mais custoso, né? Hoje em dia, a gente faz às vezes com intervalo de uma semana. Mas o recomendado é fazer um olho de cada vez mesmo, por enquanto. Lente de contato. Também outra especialidade sua. Sim, lente de contato é para quem realmente quer ter mais independência de óculos, né? Hoje em dia a gente tem muita opção, então, mesmo para paciente com grau alto, com astigmatismo, a gente mesmo tem assim? Lentes que corrigem. E uma coisa também muito importante em relação à lente que muita gente também não sabe é que lente de contato e água não combinam, são uma combinação desastrosa. Então, assim, quem usa lente, o ideal seria não tomar banho de lente de contato, não entrar em piscina, rio, lago,
porque isso pode predispor a pessoa a ter uma infecção na córnea, uma úlcera na córnea por uma ameba que chama cantameba, que é uma infecção muito grave e que está muito associado com esse uso de lente de contato e contato com água. Uma água que esteja contaminada, né? Mas a gente não tem como saber. Sim. Então, é uma coisa também que muita gente que usa lente de contato não sabe, ou que às vezes compra a lente pela internet, né? E acaba não tendo as orientações adequadas. Então, essa combinação de Comprar lente... pela internet eu concordo, mas lente de contato pela internet o pessoal não dá, compra. compra, mas Não é? tem que passar com o oftalmologista, não tem jeito. Tanto para ter essas recomendações, quanto para a gente ver se a saúde ocular está em dia, porque querendo ou não, é um corpo estranho ali, né? Que prejudica um pouquinho do oxigênio chegar na Agora, a córnea. lente, então, é aquele cuidado absoluto com ela. A pessoa pode dormir com a lente? Não, de jeito nenhum. Não pode dormir com lente. Quem dorme com lente tem um risco 10 vezes maior de ter algum tipo de infecção ocular. E, geralmente, essas infecções oculares que estão associadas com o uso de lente são muito graves. E essas lentes duram muito tempo? Duram. Depende do cuidado depende também. do tipo de lente também. A que o pessoal mais usa, geralmente, é a gelatinosa, né? Que é aquela molinha. Aí vai depender da marca. Tem algumas que são mensais, tem algumas que são descartáveis, que usa uma vez e joga fora. Aí depende do tipo Agora, de lente. de todas essas opções aí, acho que a cirurgia é a mais favorável, Para não? quem quer ter essa independência de óculos e lente, com certeza. Mas para quem é E é dependente... acessível de um modo geral? É uma cirurgia acessível, ainda mais se você colocar na ponta do lápis o custo que você tem com óculos, com lente. Então, se você coloca isso ao longo dos anos e vai comparar com a cirurgia tem um custo-benefício excelente. É porque às vezes as pessoas se assustam um pouquinho com aquele valor, né, de uma vez, mas se você colocar na ponta do lápis ali, você acaba até economizando, né? Porque todo ano trocando de óculos, todo mês comprando lente, acaba tendo... às Porque vezes, um não custo para, maior. né? É complicado, né? Sim. Passou um tempinho, se for fazer o exame, vai ter um Muda, aumento. né? Ou então o óculos quebra, arranha, né? Não tem muito jeito. Então, assim, o custo-benefício realmente compensa. Não é todo mundo que pode fazer, né? A cirurgia de correção de grau, a cirurgia refrativa. Então, a gente sempre faz uma avaliação antes para ver se a pessoa é apta a fazer a cirurgia. Mas para quem é apto e tem essa dependência do óculos que atrapalha, às vezes, a qualidade de vida, atrapalha fazer um esporte... Eu adoraria ficar sem óculos. Vamos olhar isso então. Quem sabe, né? Não, porque põe óculos, tira óculos. Exatamente, aí né? com a máscara vai tomar também. banho, entra com óculos dentro do banheiro. E na pandemia, muita gente também animou de fazer a cirurgia por causa da máscara, né? Porque aí a máscara embaça o óculos, aquela confusão, óculos na orelha, máscara na orelha. Aí muita gente animou de fazer a cirurgia na pandemia e tava em casa, não tinha que sair para trabalhar. Então... E hoje você faz a cirurgia? Faço em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, no hospital ou clínica? Geralmente eu faço na clínica do Dr. Ricardo Martim ou na CEL. Faço as cirurgias lá. Sempre as cirurgias em Juiz de Fora e aí o acompanhamento pós-operatório, quando são os pacientes aqui de Bicas, aí eu faço em Bicas mesmo. Doutora Nicole, o seu contato, né? Endereço e contato para a gente colocar aqui embaixo, né? Pode falar o de Juiz de Fora e depois o de Bicas, né? E os dias que você atende, né? Em Bicas eu atendo uma vez por semana, geralmente nas sextas-feiras. E o endereço é Rua Coronel Souza, 111, sala 303. O telefone é 99-882-8685. E Juiz de Fora, eu atendo em vários lugares. Eu vou te mandar depois, você coloca pro pessoal, porque eu não vou saber de cabeça os telefones, não. Tá bom, então depois você me manda pelo WhatsApp que eu adiciono lá no conteúdo, né? Porque eu não sei de cabeça das clínicas. Como foi a sua residência em São Paulo? Quantos anos? Então, para fazer medicina são 6 anos, né? Aí eu fiz em Juiz de Fora mesmo, na UFJF. E aí depois em São Paulo eu fiz 3 anos de oftalmologia. Aí esses 3 primeiros anos são de oftalmologia geral. E aí muitas pessoas acabam depois fazendo essas especializações que a gente chama de fellowship em partes específicas. Então o olho já é tão pequeno, a gente ainda estuda as partes específicas divide do mais olho. ainda. Exatamente. Aí eu fiz 2 anos de catarata
e 2 anos de córnea. Aí essa parte de córnea inclui lente de contato, transplante de córnea, cirurgia refrativa. Uma coisa que preocupa muitas pessoas hoje é o glaucoma, né? Glaucoma é uma coisa que deixa qualquer um assustado, porque leva cegueira, né? Exatamente. Quais os cuidados que deve ter? O principal cuidado para o glaucoma é realmente fazer o acompanhamento oftalmológico periódico, porque o glaucoma é uma doença silenciosa. A pessoa geralmente só vai ter sintomas quando o glaucoma já está muito avançado, porque o que ele faz, na verdade, é causar uma diminuição do campo visual a partir da periferia. E isso geralmente é um processo lento. Então, o campo visual vai ficando mais tubular, mas como é um processo lentamente progressivo, a pessoa acaba não percebendo essa baixa de visão. Quer dizer, esse ângulo de visão. Começa pela visão periférica. Então, a visão central, inicialmente, está preservada. Essa também é alteração periférica. Geralmente progride lentamente, então a pessoa nem percebe. E aí o que acontece muitas vezes é da gente pegar pacientes que já chegam com glaucoma super avançado e que nem tem queixa, só vai para... E se a pessoa observar antes que tem alguma alteração, eu não estou vendo a ponta do meu ombro aqui, eu não estou mas isso não é comum de acontecer, é muito raro. Então, por isso que assim, o principal cuidado que a pessoa tem que ter é realmente fazer esse acompanhamento oftalmológico, pelo menos anual, porque caso a gente veja alguma alteração no fundo do olho, no nervo óptico, que é o que o glaucoma acomete, ou na pressão intraocular, a gente consegue começar o tratamento cedo. E aí tem tratamento, em alguns casos deve ser crítico? Porque assim, o que o glaucoma afeta é o nervo óptico, né? E hoje em dia na medicina a gente não tem nada ainda para recuperar nervo. É como quem sofre um acidente, por exemplo, e fica tetraplégico, né? Porque lesou a parte nervosa, lesou o nervo, a gente não consegue recuperar nervo. Então, quem chega com glaucoma muito avançado, a gente não consegue recuperar o que foi perdido. A gente só consegue evitar que piore mais. Então, por isso que é tão importante... Tem jeito de dar uma segurada, né? Tem. A gente geralmente passa colírios para controlar a pressão do olho, né? E tem as opções cirúrgicas também que... geralmente são mais para casos mais avançados. Inicialmente, o primeiro tratamento é colírio, mas é um tratamento também que é para o resto da vida. Então, é difícil, né, para às vezes as pessoas aderirem ao tratamento, mas é muito importante, porque o que o glaucoma afeta, a gente não consegue recuperar. A gente só consegue segurar os próximos danos, né? Eu ouvi uma reportagem, alguém falando que a tecnologia já prevê para um futuro bem próximo um tipo de chip que vai fazer a pessoa que não enxerga ter a possibilidade de ter alguma visão. Isso é mito ou é verdade? Não, é verdade. Tanto que eu falo isso muito para os meus pacientes que às vezes chegam com glaucoma avançado. Eu falo, hoje em dia não tem nada para a gente fazer para recuperar o que foi perdido, mas no futuro pode ser que isso seja uma possibilidade. E realmente estão tendo esses estudos, né, para essa questão, muitas coisas até para doença hereditária que afeta a retina, estão tendo retinose pigmentar, estão tendo muitos estudos nesse sentido. Ainda é uma coisa bem inicial, assim, que acho que não está tão perto de chegar para a gente, realidade, né? Exatamente. Mas eu acho que no futuro vai vir muita coisa. É a tendência, né? É o que a gente espera, que realmente venha muita coisa para a gente conseguir ajudar esses pacientes que têm glaucoma, que têm doenças na retina, doenças muitas vezes hereditárias da retina. O número é alarmante de pessoas que têm problema com retina, com visão, porque a gente no dia a dia a gente não consegue perceber muito, né? Da parte da retina, o que a gente vê bastante são pessoas, por exemplo, que às vezes têm diabetes e que não fazem o controle adequado, e aí isso pode gerar alterações na retina. Então, assim, acaba que o controle da saúde como um todo também, você perguntou o que pode fazer, né? O controle da saúde como um todo também é muito importante para a saúde ocular, porque o diabetes pode causar alterações na retina, a hipertensão, né? A pressão alta, muitas vezes doenças reumatológicas, doenças autoimunes. Então, a gente tem vários problemas também do corpo que podem causar essas alterações, né?
Então, é muito importante a pessoa fazer esse O controle. acompanhamento aí anual, né? Anual, é. Anual, no mínimo, né? No mínimo, é. Doutora, vamos fazer uma paradinha rapidinho? Vamos. Mas continuamos já. Doutora Nicole, a gente quer saber se é mito ou é verdade também, né? Uma questão que vem sobressaindo muito aí é a questão da tela pequena, do celular ou da tela grande mesmo, na hora de dormir, durante o dia todo, né? Há uma preocupação muito grande, às vezes, dos pais, aquelas pessoas que cuidam das crianças. Sim. Tem uns que deixam à vontade. Como que é esse negócio? Quais são as recomendações aí que as pessoas deveriam prestar atenção? Então, Paula, a gente realmente tem observado nas crianças hoje em dia uma epidemia de miopia. Então, os casos de miopia aumentaram muito em crianças até mais jovens, né? E tem aumentado bastante. E aí a gente observa que isso tem muita relação com esse uso excessivo mesmo de tela. Esse é um dos principais fatores relacionados com isso. Então, o ideal que a gente recomenda é seguir as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque já verificou-se que, além dessa questão da miopia também, esse excesso de telas está relacionado com vários problemas, né, para as crianças. Então, às vezes, ansiedade, obesidade, dificuldade, déficit de atenção mesmo, dificuldade para prestar atenção nas outras atividades. Então, o ideal é tentar controlar esse tempo de tela na medida do possível. E aí, para a Sociedade Brasileira de Pediatria, o que eles recomendam é que até 2 anos a criança não tenha exposição nenhuma a telas, nem exposição passiva. Então, nem, por exemplo, você está assistindo TV num cômodo e a criança está no mesmo cômodo. De 2 a 5 anos, que ela seja exposta no máximo 1 hora por dia. De 5 a 10, no máximo 2 horas. E de 11 a 18, no máximo 3 horas. E aí, esse tempo de tela seria todo tipo de tela, né? Então, celular, tablet, computador, televisão. A gente sabe, eu imagino, né? Não tenho filhos, mas eu imagino que realmente é difícil controlar esse tempo, né? Esse boom aí da internet. Exatamente, né? Não deve ser fácil. Mas é necessário, né? Mas é necessário, tanto pela questão oftalmológica, né? Pela essa questão da miopia, quanto por outras questões que a gente sabe que interfere bastante. E aí, às vezes, as pessoas pensam assim, mas só dá miopia, não tem problema. Mas, na verdade, a gente sabe que quem tem uma miopia alta tem um risco maior de descolamento de retina, tem um risco maior de glaucoma. Então, são vários outros problemas que vêm junto com isso. E aí, assim, além dessa questão de tempo de tela, de tentar limitar o tempo de tela, uma coisa que já é comprovada é que um fator protetor para isso, mesmo para as crianças que usam muito tela, que usam muito a visão de perto, um fator que ajuda a desacelerar esse desenvolvimento da miopia é fazer atividades ao ar livre. A exposição solar parece que tem algum fator protetor nesse sentido. Favorece a não desenvolver a miopia. A não desenvolver. Então, assim, além de tentar limitar o tempo de tela, é interessante exercícios ao ar livre, atividades ao ar livre. Agora, como eles voltaram para o colégio, eu acho que fica mais fácil, né? Porque tem recreio, porque na pandemia era tela e era dentro de casa o dia inteiro, né? Então, isso realmente foi uma coisa que piorou bastante. Mas estimular essas atividades ao ar livre. Aumentaram muitas consultas no período da pandemia? O número de consultas, assim, variou, foi muito variável, porque tiveram aquelas fases que muita gente ficou com medo de sair de casa, né? Então, no começo da pandemia, eu acho que diminuiu bastante, porque as próprias orientações eram de evitar ao máximo, né? Sim. E aí também teve um efeito um pouco prejudicial, porque muitos idosos que às vezes faziam acompanhamento de doenças deixaram de fazer, deixaram de cuidar, e aí depois ficou aquela demanda reprimida que veio Sim. com tudo, né? E agora eu acho que já normalizou isso, né? As pessoas já estão saindo. Agora, para você que tem filhos, né, de pequenos, para você que tem qualquer idade aí, é importante observar isso, né? Sim. Uma coisa que é muito importante também é levar as crianças ao oftalmologista. Porque muitos pais às vezes acham que, como a criança não tem queixa, ela não precisa de ir. Mas não é infrequente a gente às vezes atender uma criança pela primeira vez que tem um grau alto, que precisa de óculos, porque as crianças não têm um referencial do que é a visão normal, né? Elas
às vezes já tem um grau desde pequenininhas, então para elas o normal é enxergar mal. E aí muitas vezes a família não percebe, só no colégio, depois que vai perceber, quando precisa copiar no quadro. Então, assim, é muito importante fazer esse acompanhamento periódico. O que também as sociedades de pediatria indicam é a criança fazer uma consulta, primeiro de tudo fazer o teste do olhinho, né, na maternidade. No primeiro ano de vida, fazer uma consulta oftalmológica. Eu sou curioso, como é que é esse teste do olho? A gente joga uma luz para ver se o reflexo vermelho... Já viu quando tira uma foto que o olho sai estourado, vermelho? Sim. É por conta do reflexo vermelho da retina. Se a criança, o nenenzinho, nasce com catarata... Existe catarata congênita, catarata ao nascer. A criança já nasce com a catarata, né? Se a criança tem catarata ou se ela tem alguma lesão na retina... ela não vai ter esse reflexo vermelho, esse reflexo da retina então, quando quer dizer bate que o a olho luz. vermelho é um bom sinal. É um bom sinal. Tanto que quando teve aquela questão da filhinha do Thiago Leifert, que foi um tumor intraocular que ela teve. Não sei se você viu isso na época. Lembro. Um retinoblastoma. Aí muita gente orientou isso. Observa se quando tira foto da criança, os dois olhinhos saem vermelhos. Se um olhinho sair vermelho e o outro branco, é um sinal de alerta. Porque esse vermelho é o reflexo da nossa retina. Tem que estar tudo transparente, tudo bem, para a luz bater na retina e dar esse reflexo. Se tiver catarata, se tiver alguma lesão na retina, aí a pessoa não tem o reflexo vermelho. Então, esse da maternidade só joga uma luz e vê se está com esse reflexo vermelho. Mas aí, dentro do primeiro ano, é bom a criança fazer uma consulta oftalmológica mesmo, né? Um exame mais completo com o oftalmologista. Assim, a gente geralmente fala para fazer anual, mas o que a sociedade de pediatria fala é para fazer essa consulta no primeiro ano, uma com 3 anos, uma com 5, antes de começar a alfabetização, e aí depois continuar o acompanhamento anual. Anual, né? Então, é importante que os pais tomem bastante atenção quanto a isso, né? Sim. A não deixar a criança ficar o dia todo no celular. Exatamente. O dia todo na frente da TV. É um entretenimento? É, mas é prejudicial, né? Sim, tentar respeitar esses tempos que são colocados. De 0 a 2 anos, nenhuma exposição nada. De 2 a 5, 1 hora por dia. 5 a 10, 2 horas. E 11 a 18, 3 horas por dia. Agora, ainda tem hoje muitas pessoas que não vão ao oculista, nunca foram, né? Pessoas com mais idade, né? É importante dar uma verificada, né? É fundamental. As pessoas pensam assim, eu vou lá procurar o quê? Mas e se tiver? Exatamente. E como a gente conversou, né? Além da questão do grau, existem muitos outros problemas oftalmológicos que muitas vezes são silenciosos. Então, nas crianças, por exemplo, elas muitas vezes não percebem que estão enxergando mal. Às vezes tem muita diferença de grau de um olhinho para o outro, mas a criança não percebe isso, porque ela vê com um olho. Com um olho, exatamente. Então, e outra coisa também importante, que eu não cheguei a falar, é que a nossa visão, ela não nasce pronta. A nossa visão, ela se desenvolve de quando a gente nasce até mais ou menos os 7 anos de idade. E aí, se a criança tem alguma alteração no olho, então se ela tem estrabismo, tem algum desvio no olhinho, se ela tem grau alto, se ela tem qualquer tipo de alteração, o nosso cérebro é meio preguiçoso. Ele ignora aquele olho e enxerga pelo outro, que é mais fácil, se for um problema em um olho só, por exemplo. E aí, se isso não for tratado até os 7 anos de idade, depois a gente não consegue mais estimular o desenvolvimento daquele olho. Porque muitas vezes é um olho que é normal, você vai examinar, ele está todo normal, mas realmente não teve esse desenvolvimento, né, da conexão ali do olho com o cérebro. E é aquele famoso, que o pessoal chamava antigamente de olho preguiçoso, que a gente não consegue, se passar essa janela dos 7 anos de idade, a gente geralmente não consegue mais desenvolver mais aquele olho, não tem mais tratamento para a gente fazer. Uma outra coisa, tem um olho que comanda? Procura saber qual é o olho que comanda. Isso é isso real, mesmo? É real? A gente tem um olho que a gente chama de olho dominante. Isso. Para testar isso, geralmente a gente fala para a gente fazer um triângulo assim com a mão, mirar alguma coisa, e aí fecha um olho e outro e ver com qual olho que continua ali na mira o que você mirou, né? É. Não
no dia a dia isso não tem tanta relevância, não. Mas, por exemplo, quando a gente vai fazer a cirurgia de catarata, ou às vezes o paciente vai usar a lente e a gente às vezes faz uma coisa que chama monovisão, que é deixar um olho um pouco melhor para longe e o outro um pouco melhor para perto, para a pessoa ter mais independência de óculos. Aí, geralmente, a gente deixa o olho dominante melhor para longe e o olho não dominante melhor para perto. Interessante isso, né? É muito, muito legal. Conversar sobre esses assuntos é fantástico. Deve ter muita coisa ainda para falar, né? Fazer óculos todo ano aumenta a visão, diminui a visão. Tem gente que tem uma superstição aí com relação a isso, né? Isso é uma dúvida muito frequente, que os pacientes chegam achando que o grau aumentou porque não usou o óculos, ou às vezes questionando, mas como que meu grau não diminuiu? Eu usei o óculos certinho. Então, isso realmente é um mito. Usar o óculos não faz o grau diminuir, não usar não faz o grau aumentar. Outra coisa também, às vezes o paciente fala, eu trabalhei minha vida inteira lendo, vendo letrinha pequena, por isso que minha visão é ruim. Isso não afeta. O óculos é só mesmo para ser um auxílio ali para você, para te dar uma boa visão, exatamente. Mas o óculos não é nenhum tipo de tratamento em relação ao grau, não. Ele é só mesmo para te dar uma boa visão. Agora, é claro que usar óculos é muito ruim. Eu falo porque eu uso. É ruim demais, né? E vou pensar, quem sabe, vamos fazer nessa cirurgia aí, né? Isso vamos mesmo. ver. Depois a gente vem para conversar dos resultados. Isso, aí fica legal. Só para finalizar, eu gostaria que você pudesse fazer suas considerações finais sobre esse assunto, se tiver alguma recomendação para deixar aí além disso, né? E quando tiver algum outro assunto importante e nos prestigiar aqui no Garbosa News, nós agradecemos. Com certeza, estou sempre à disposição. Fiquei muito honrada com o convite. E eu acho que a mensagem que fica, né, dessa nossa conversa é realmente da importância desse exame oftalmológico anual, exame oftalmológico periódico, medidas para a gente cuidar melhor da nossa saúde ocular. São as medidas, em geral, para a nossa saúde como um todo, né? Então, se alimentar bem, evitar bebidas alcoólicas em excesso, evitar cigarro, quando for se expor ao sol, procurar usar o óculos escuro, né, com proteção ultravioleta, mas o mais importante é mesmo esse acompanhamento oftalmológico periódico, mesmo que a pessoa não tenha sintomas, não tenha queixas, porque com isso a gente consegue fazer o diagnóstico precoce de várias alterações oftalmológicas e esse diagnóstico precoce é uma medida muito importante, né, para a gente conseguir fazer um tratamento adequado antes que isso venha a ter repercussões maiores. Tudo que puder antecipar vai facilitar. Com certeza. Doutora, eu quero lhe agradecer pela especial atenção em nos prestigiar com a sua presença aqui. Eu que agradeço. Um privilégio para nós aqui do Garbosa News. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? Cicobi Credimata, sempre aí na vanguarda aí dos serviços ao público da nossa cidade, a cooperativa nossa. Agradecer também a Elonet, a sua internet 100% fibra ótica e muito mais do que isso, né? Uma velocidade constante. E a Ótica Cantinho dos Olhos. Nós estamos falando sobre olhos, né? Tem a Ótica Cantinho dos Olhos aqui em São João Nepomuceno. Você passa lá, faz aí a sua compra, vai ficar muito feliz e muito satisfeito. Doutora Nicole, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, um privilégio até a mesmo. Até a próxima. Só para finalizar aqui, mais uma vez o telefone. 998828685, telefone de Bicas, e depois vou passar os contatos de Juiz de Fora. Isso, e o WhatsApp também, né? Isso, esse é o WhatsApp também. Tá bom, muito obrigado e até breve. Até. Garbosa News, inscreva-se aí no canal, compartilhe. Esse é um assunto legal, vale a pena compartilhar, tá bom? Você, vem comigo.